Vamos começar nossa aula de hoje, né? Vamos primeiro corrigir a atividade que foi passada na segunda-feira, que era para ser entregue até hoje, a 1 hora, né? Quem não entregou não vai poder entregar mais, porque eu já estou fazendo a correção, né? Espero que vocês estejam assistindo esse vídeo, né? Porque os vídeos estão tendo poucas visualizações, né? E é isso, gente. Vamos começar. Primeira questão: quais organismos formam o reino Monera, né? Para quem era meu aluno, antes da pandemia começar, eu dei uma aula sobre a classificação dos seres vivos e como eles estão divididos, né? Estão divididos em reinos, ordem, classe, espécie, por aí vai, tá? E a gente está estudando os reinos, né? Agora, primeira coisa que a gente estudou nessa questão foi os vírus, que não se encaixa em nenhum desses grupos, não se encaixa em nenhum reino, né, no caso, porque não é considerado um ser vivo, como já foi falado na aula passada, né? Na aula retrasada, no caso, que eles não são considerados ser vivo por não possuir metabolismo próprio. E na aula passada a gente começou a falar sobre o reino Monera, né, um reino importantíssimo que contém as bactérias que são responsáveis, né, por fazer a decomposição no ambiente e participam do ciclo do nitrogênio. Quem também era meu aluno, eu falei sobre o ciclo do nitrogênio em sala, tá? E elas participam desse ciclo, que é importantíssimo para o funcionamento do ecossistema, né? E também o processo de decomposição, que é muito importante. Bom, o reino Monera é formado pelas bactérias, as cianobactérias e arqueobactérias, tá? Também chamada arqueias. Cite a importância das bactérias para a vida no planeta, né? E vamos lá. Na decomposição da matéria orgânica morta, esse processo é efetuado tanto aerobiamente, né, com o uso do ar, quanto anaerobicamente, sem a utilização do oxigênio do ar atmosférico. Agentes que provocam doença no homem, né, ou seja, as bactérias são responsáveis por diversas doenças, que está até na última questão para vocês pesquisarem quais, né, em processos industriais, como por exemplo os lactobacilos, utilizados na indústria de transformação do leite em coalhada, no ciclo do nitrogênio, em que atuam em diversas fases, fazendo com que o nitrogênio atmosférico possa ser utilizado pelas plantas, né? Elas transformam, são os únicos organismos capazes de absorver o nitrogênio, né? Absorve o nitrogênio do atmosférico, né, já que elas ficam no solo, e esse nitrogênio transforma em outros compostos, né, transforma em nutrientes, no caso, esse nitrogênio que elas absorveram, e esses nutrientes são utilizados pelas plantas, né, ou seja, elas absorvem o nitrogênio, transformam em outras substâncias, em nutrientes, que é utilizado pelas plantas, que ajuda no seu desenvolvimento, né, desenvolvimento da planta, no crescimento da planta. Em engenharia genética e biotecnologia para a síntese de várias substâncias, entre elas a insulina e o hormônio de crescimento. Cite as importâncias econômicas das bactérias. Aí tem aqui duas, né? A fabricação de vinagre e de lactobacilos, que no caso seria queijo, coalhada, iogurte e por aí vai. As bactérias são divididas de acordo com sua forma. Cite como podem ser classificadas, né? Os bacilos, que são formados são em formas de bastão. Os cocos são em formato esférico. Espirilos são formados de espiral e fibrões que são formatos de vírgula, se eu não me engano. Qual a importância das cianobactérias e suas principais características? Elas realizam fotossíntese, né, que é o processo mais importante, né, no ambiente, por conta da liberação do gás oxigênio, que é ideal para a vida no planeta. As cianobactérias são organismos unicelulares que podem viver isoladamente ou em colônias. Elas medem apenas alguns micrômetros, só podem ser visualizadas com a ajuda de um microscópio, né? A última questão era para vocês pesquisarem as doenças, né? Aí eu peguei aqui de um site algumas doenças e vou falar agora para vocês. A primeira doença é a tuberculose. A tuberculose é uma doença causada por bactérias que mais caem em provas, né? A responsável pela enfermidade é a chamada
bacilo de Koch. Em geral, este micro-organismo ataca os pulmões, causando tosse persistente. Outros sintomas são perda de peso, cansaço, febre e, em casos graves, tosse com a eliminação de sangue. Hoje, a tuberculose é uma doença tratável com antibióticos que são administrados durante um longo tempo. A principal prevenção é a vacina BCG, aplicada no primeiro dia, aquela que deixa uma marquinha no seu braço, né? No caso da tuberculose, gente, ela já matou muitas pessoas, né, nos tempos antigos, justamente por não ter tanto conhecimento científico como a gente tem hoje, né? Hoje possui a vacina. E as maiorias das bactérias são tratadas assim, gente. A pessoa tem que tomar, né, esses antibióticos e elas têm que tomar durante um longo período de tempo, né? Tem que tomar as doses em um longo período de tempo. Por quê, gente? Porque se você tomar um único comprimido, não vai funcionar, tá? Porque vai eliminar só uma parte dessas bactérias, né? Só as bactérias mais frágeis. E assim, no seu organismo vai continuar outras bactérias que são mais resistentes, né? Que foram mais resistentes a essa primeira dose que você tomou. E se você não tomar outra dose, essas bactérias mais resistentes que sobreviveram à primeira dose, elas vão se multiplicar, né? Então a doença vai, no caso, piorar. Então é muito importante quando você estiver tomando antibiótico, você seguir, né, o período completo, né? De tomar todas as doses que o médico passa para você tomar. Hanseníase. A hanseníase, mais comumente conhecida como lepra, é uma das doenças causadas por uma bactéria e o micro-organismo agente é o bacilo de Hansen. Transmitida por meio de contato direto, causa lesões na pele que atingem também o sistema nervoso, fazendo com que a pessoa perca a sensibilidade da região afetada. Quando não tratada ou identificada, a pessoa com lepra pode ferir as partes lesadas e não sentir, o que pode ser bastante grave, levando à perda de tecido e até membros. Não há vacinação contra a lepra. A principal prevenção é o tratamento dos doentes para evitar mais contágios. É muito importante, né? Quer dizer, é muito importante vocês saberem dessa doença, porque é uma doença altamente transmissível, né? E muito perigosa, no caso, também. Coqueluche. Popularmente conhecido como tosse comprida, é uma doença causada pela bactéria Bordetella pertussis. O principal sintoma é a tosse seca persistente, que pode durar meses. É transmitida através do ar, com gotículas de saliva contaminadas e expelida, né, pelo doente. O tratamento é feito com antibióticos e a medida preventiva ideal é a vacinação, né? Tétano. Tétano no caso, gente, desculpa. O tétano é uma das doenças causadas por bactérias, em especial pelo micro-organismo Clostridium tetani. Essa bactéria é anaeróbica, ou seja, não precisa do ar atmosférico, né, obrigatório, e vive em microambientes desprovidos de oxigênio, como entre partículas de ferrugem. Por isso, a contaminação se dá por ferimentos profundos na pele ou através do cordão umbilical dos recém-nascidos, quando o corte é feito por instrumentos não esterilizados, né? Quando você se corta por um pedaço de ferro e esse ferro está, né, enferrujado, é muito perigoso, né? Você é capaz de adquirir essa doença por conta que essa bactéria ela fica justamente, né, entre as partículas de ferrugem, tá, gente? Então muito cuidado, né? Às vezes quando a gente é criança, principalmente, a gente sai correndo. Uma vez eu saí correndo e meu braço enganchou num pedaço de arame, se eu não me engano. E aí fui rasgando meu braço inteiro, porque eu não parei de correr. E graças a Deus, né, que não estava enferrujado. Mas é muito importante, né, vocês tomarem cuidado com isso. Os sintomas iniciais são dor de cabeça e febre. Posteriormente, o doente passa a ter contrações musculares involuntárias, rigidez na nuca e na mandíbula. Quando não tratado, o tétano pode atingir também a musculatura involuntária, levando à morte por asfixia. O tratamento é feito através de soro antitetânico
em caso de ferimento suspeito, que inviabiliza a toxina produzida pela bactéria. E a prevenção é feita por meio da vacinação, né? Aqui está o site do artigo onde eu tirei este assunto. Lá mostra mais doenças, né? E mais informações. É para vocês estarem acessando o site e realizando a leitura, tá bom? E aqui a atividade de hoje, né? Que é sobre a classificação dos seres vivos, tá? Que tem até no caderno de vocês, se vocês pesquisarem, que eu passei esse assunto em sala, né? Vocês podem pesquisar no livro, ou na internet, no Google, tanto faz, sobre a classificação dos seres vivos, né? Como eles estão classificados, como eles estão divididos, né? Eu já até falei aqui em reinos, ordem, e aí vocês vão explicar direitinho, né? O que é cada uma dessas classificações.